Oi, tudo bem? E bem-vindo no meu segundo parte do meu vídeo sobre como fazer perguntas na língua holandesa. A gente vai começar com o pronome interrogativo we com a preposição. Então, a gente usa essa forma aqui quando queremos fazer uma pergunta com uma frase que tem um adverbial, com uma pessoa nessa adverbial, ou um objeto indireto. Então, uma frase que contém a frasinha para quem, ou por quem, né? Então, por exemplo, aqui, het koor wil met de pianist zingen. O coro quer cantar com a pianista. E aqui você pode ver que essa frase tem um adverbial, porque depois os verbos, em holandês, depois o primeiro verbo querer, willen, tem aqui met de pianist, com a pianista. Então, isso aqui tem um adverbial com uma pessoa. É um adverbial porque a frase depois dos verbos começa com met, com, que é uma preposição, e depois a preposição tem uma pessoa, nesse caso a pianista, the pianist. Quando queremos fazer uma pergunta dessa frase aqui, a gente pega essa preposição no início do adverbial e colocamos simplesmente na frente da palavra interrogativa wie, que é quem. Então vai ser igual como a frase interrogativa da língua portuguesa. Então vai ser met wie wil het koor zingen? Com quem o coro quer cantar, né? Então, o início dessa pergunta é igual como é em português. Met wie é literalmente com quem. Aqui temos a mesma coisa como muitas outras perguntas em holandês. Ou seja, o verbo vai ser colocado antes do sujeito e o resto da frase é o resto da frase. Mais um exemplo. Jij geeft dit cadeau aan haar. Você dá esse presente para ela. E aqui, nessa frase, a gente também podemos fazer uma pergunta com we e preposição, porque agora temos a segunda coisa. Aqui temos um objeto indireto, porque temos para ela. A gente tem um objeto direito e indireto. O objeto direito sendo esse presente e o objeto indireto sendo para ela. Em holandês, a palavra vai ser aan wie. Então, você simplesmente pega a preposição do objeto indireto e coloca na frente do wie, de quem. E o resto da pergunta é igual. Não muda muito. De novo, só o lugar do verbo e o sujeito vão trocar. E depois tem o resto da pergunta, da frase. Nesse caso é só o objeto direito. Ik maak deze lessen voor jou. Aqui de novo temos uma frase com um objeto direito e indireto. Eu faço essas aulas por você, para você, né? E para você sendo o objeto indireto. Porque por você é a pessoa para quem eu dou essas aulas, para quem eu dou o objeto direito. Em holandês a pergunta vai ser voor wie maak ik deze lessen? Por quem eu faço essas aulas? A próxima palavra interrogativa é who, ou como. E perguntas como who seguem as regras normais para uma frase interrogativa. Ou seja, você só coloca a palavra interrogativa na frente e você troca o lugar do verbo, do primeiro verbo e o sujeito, e o resto da frase você coloca depois. Mas a coisa difícil com esse tipo de pergunta é a resposta, porque tem vários jeitos como você pode fazer uma resposta com uma pergunta com who. Então, isso depende se você estiver fazendo uma pergunta com who para perguntar como fazer uma coisa agora ou no futuro, ou você pode usar como para perguntar como alguém fez algo ou como alguém acabou de algum jeito, né? Por isso você também pode usar who. Mas primeiro vamos tratar o primeiro ponto. Por exemplo, hoe kan ik een nieuwe taal leren? Como eu posso aprender uma nova língua? Então, tem dois jeitos de fazer uma resposta nessa pergunta. Você poderia alistar uma cadeia ou uma ordem de atividades para alcançar o alvo, né?
Ou segunda coisa, o segundo jeito de responder é fazer uma ação ou uma atividade singular para alcançar o alvo. E esse tipo de resposta pode ser um pouco mais difícil. Mas primeiro vou te explicar como alistar uma cadeia de atividades. Então, isso é simples porque você pode usar primeiro, segundo, etc. E nessas frases você só tem que trocar os lugares do sujeito e o verbo, porque lembra a regra universal da aula anterior, que é quando uma frase em holandês não inicia com o sujeito, a gente sempre troca o sujeito e o verbo. E nesse caso a gente vai fazer isso também, porque a gente vai colocar primeiro, depois e seguinte, esses tipos de palavras no início da frase, né? Então, como você pode aprender uma nova língua? Então, daí eu poderia te explicar. Eerst oefen je de uitspraak. Primeiro, você treina a pronúncia. Treina e você são trocados em holandês, porque a gente tem a frase em holandês não começa com o sujeito, mas com uma outra coisa, nesse caso primeiro. Daarna leer je de persoonlijke voornaamwoorden. Depois você aprende os pronomes do sujeito. Vervolgens bestudeer je de belangrijke werkwoorden. Depois você estuda os verbos importantes. Então aqui eu tenho uma lista de atividades que você poderia fazer para aprender uma nova língua, né? E esse é simples, porque nesses tipos de frases, nesses tipos de resposta, você só precisa trocar o primeiro verbo e o sujeito da frase. E o resto da frase você só coloca depois. Então, agora o jeito mais difícil para responder nesse tipo de pergunta. E isso é uma resposta que é comum, com uma pergunta que inicia com who, né? Por essa resposta a gente tem uma estrutura diferente. E essa resposta é uma resposta que inicia com a palavra door. Então é assim, o infinitivo do verbo vem no fim da resposta, seguindo o objeto o advérbio, e na frente do infinitivo do verbo a gente colocamos te, a palavrinha te na frente. E se a resposta tiver um adverbial, colocamos ele depois o verbo, né? O infinitivo do verbo com te. De novo, a pergunta é: hoe kan ik een nieuwe taal leren? Como eu posso aprender uma nova língua? E quando eu quero alistar só uma atividade para responder a sua pergunta, eu falo assim: door veel te studeren. Em português vai ser pelo estudar muito, ou pelo estudar muitos livros e sites, pelo estudar com muitos livros e sites, esse tipo aqui. Então, você sempre inicia com door e depois você pode colocar um advérbio ou um objeto. Door veel te studeren é um advérbio, porque essa palavrinha diz alguma coisa sobre o verbo. Ou eu posso falar para você: door vele boeken en sites te studeren, pelo estudar muitos livros e sites. E aqui temos um objeto, porque eu estou alistando coisas que você pode usar para estudar. E aqui tem mais uma resposta como adverbial. É quase a mesma resposta como aqui, mas a diferença aqui é que eu coloco a preposição met na frente do objeto. E como você já sabe, que é quando a gente tem um objeto com uma preposição na frente do objeto, isso aqui vai ser um adverbial. E uma regrinha com esse tipo de resposta que é a gente coloca o adverbial depois o infinitivo com te. Então a resposta nesse caso vai ser: door te studeren met vele boeken en sites. Então a gente não fala door met vele boeken en sites te studeren. Esse tipo aqui é mais certo. Então em português vai ser pelo estudar com muitos livros e sites. E mais um exemplo com um objeto só: door de uitspraak te beoefenen. Door de belangrijke werkwoorden te bestuderen. Pelo treinar a pronúncia ou pelo estudar os verbos importantes. Isso é um tipo de resposta mais difícil, porque isso tem uma estrutura da frase muito particular. Mas isso é o jeito
esse tipo de resposta é só usado para responder com perguntas com who. Então, a gente não usa essa estrutura para perguntas com outras palavras interrogativas. Igual como em português, a gente também poderia usar a palavra interrogativa who para fazer frases em passados, no passado, né? Por exemplo, a frase como ele virou tão forte. Hoe werd hij zo sterk? Né? Isso é uma pergunta no passado. E de novo temos dois jeitos de responder. E o primeiro é bem simples. Simplesmente responder com uma frase em passado. Por exemplo, hij ging veel naar de sportschool. E foi para a academia muito. Hij trainde 3 keer per week. E treinou 3 vezes por semana. Hij had een goede coach. Ele teve um bom treinador. Então, isso aqui não está acontecendo nada estranho ou particular. São só frases formuladas em passado. Mas a gente também poderia usar a estrutura com door de novo. Como essa estrutura nunca muda, então você vai usar a mesma estrutura como quando a pergunta com who esteja no futuro ou no presente. Por exemplo, door veel naar de sportschool te gaan, ele ia para a academia muito. Door 3 keer per week te trainen, ele treinar 3 vezes por semana. Door een goede coach te hebben, pelo ter um bom treinador. Ou door 3 keer per week te trainen met een goede coach, pelo treinar 3 vezes por semana com um bom treinador. Mas na língua holandesa a gente também tem pronomes interrogativos, iniciando com who e depois mais uma palavrinha. E essas duas palavrinhas juntas podem fazer um novo pronome interrogativo. Por exemplo, hoeveel, que podem ser escritos separados ou juntos, tanto faz, que quer dizer quanto. Então, como hoeveel e perguntas como hoeveel também tem uma estrutura especial, porque o sujeito e o verbo trocam os lugares, isso é normal, com todas as perguntas. Mas, além disso, o objeto, a quantidade daquela coisa que você está perguntando, sempre vem depois hoeveel. Então, por exemplo, ik wil suiker in de koffie. Ou seja, eu quero açúcar no café. E aqui temos nosso sujeito, verbo e nosso objeto, açúcar, porque o que é a coisa que eu quero é açúcar. E no café é um adverbial. Então, em holandês, a gente coloca, igual como em português, o objeto depois o pronome interrogativo. Então, hoeveel, nossa palavra interrogativo, depois nosso objeto, hoeveel suiker. E depois, o resto é o resto. Então, o verbo e o sujeito trocam os lugares de novo. E o resto da frase é o resto da frase. E nesse caso é só um adverbial. A pergunta vai ser: hoeveel suiker wil je in de koffie? Quanto açúcar você quer na café? Mais um exemplo. Zij kunnen de hele dag wandelen in de natuur. Aqui nessa frase não tem um objeto que pode ser expressado numa quantidade. Eles podem caminhar o dia todo na natureza. Então temos nosso sujeito, dois verbos e depois um advérbio e um adverbial. O advérbio sendo o dia todo e o adverbial na natureza. Então a gente tem que inserir alguma coisa no lugar do objeto. E igual como em português, isso é exatamente o que vamos fazer. Então a pergunta é, a frase é: eles podem caminhar o dia todo na natureza. Você poderia perguntar quantos quilômetros ou quantos passos ou quantas horas eles caminharam esse dia. Então, horas, quilômetros ou passos são coisas que você pode contar. Então, são coisas que você pode colocar depois a palavra interrogativa quanto. Então, nesse caso, a gente poderíamos inserir quilômetro. Então, vai ser hoeveel kilometer kunnen zij wandelen op een dag. Então, nesse caso, a gente temos que inserir um objeto que você pode quantificar. E depois o resto é o resto. Só o primeiro verbo e o sujeito vão trocar os lugares. E o resto da frase é o resto da frase. O próximo palavra interrogativo é hoe lang, ou seja, quanto tempo. E esse aqui é mais simples. Por exemplo, hij slaapt veel. Ele dorme muito. E com essa palavra interrogativa você só precisa
colocar na frente da frase e trocar primeiro o verbo e o sujeito, e só isso, para fazer hoe lang slaapt hij? Quanto tempo ele dorme? Mais um exemplo. We hebben in het vliegtuig geslapen. Nós dormimos no avião. De novo, hoe lang no início da pergunta, depois trocamos a primeiro verbo e o sujeito, e o resto da frase a gente deixa assim e simplesmente colocamos no fim da pergunta. Para fazer, hoe lang hebben we in het vliegtuig geslapen? Quanto tempo dormimos no avião? Mais alguma coisa, o verbo duren, que quer dizer durar ou durar, é bem comum com perguntas iniciando com hoe lang. Por exemplo, hoe lang duurt de reis? Quanto tempo dura ou leva a viagem? Hoe lang duurt de film? Quanto tempo dura ou leva esse filme? Hoe lang duurt deze les? Quanto tempo dura ou quanto tempo leva essa aula? Hoe lang duren al mijn lessen? Quanto tempo duram ou levam todas as minhas aulas? Então essa palavra interrogativa é simplesmente usada só para perguntar uma duração de tempo em horas ou minutos ou alguma outra medida de tempo. Hoe ver quer dizer quão longe. Então para perguntar uma distância em metros ou quilômetros, etc. E perguntas com essa palavra interrogativa aqui, você pode fazer duas estruturas das perguntas. Então, primeiro é aqui, é um pouco mais difícil, mas não é tão difícil. Basicamente, você começa com hoe ver, depois is het, que quer dizer quão longe é, com het sendo um pronome do sujeito indefinido, e depois tot, que quer dizer até, e depois o sujeito, e depois o adverbial, mas isso é opcional, e depois todos os verbos. Então, por exemplo, perguntas como qual longe é até nós chegarmos, ou qual longe é até você estar comigo. Hoe ver is het tot we aankomen? Hoe ver is het tot je bij mij bent? Hoe ver is het tot we bij jouw huis zijn aangekomen? Hoe ver is het tot de kinderen bij school aankomen? E esse jeito de usar hoe ver é um pouco mais difícil. A gente também pode fazer perguntas hoe ver com só o verbo zijn, em vez de is het. Isso é assim. Hoe ver is jouw huis? Qual longe é sua casa? Hoe ver is de supermarkt? Qual longe é o supermercado? Hoe ver is de Duitse grens? Qual longe é a fronteira alemã? E com essa estrutura aqui você pode ver que podemos fazer perguntas mais específicas. E aqui são perguntas de qual longe é até algum lugar de aqui, do lugar onde você está fazendo a pergunta, né? Então esse aqui você pode perguntar mais informação. A palavra interrogativa hoe oud quer dizer quanto velho ou quantos anos, e basicamente é usado para perguntar o que é a idade de alguém ou alguma coisa. Esse tipo de pergunta não é muito difícil, a única diferença importante para você lembrar é que, ao contrário da língua portuguesa, a gente não usa o verbo ter com esse tipo de pergunta. Então, a gente não fala quantos anos você tem, ou ele tem 20 anos. A gente usa o verbo estar, ou zijn. Por exemplo, hoe oud ben je? Quantos anos você tem? Hoe oud is mijn vader? Quantos anos meu pai tem? Hoe oud zijn deze auto's? Quanto velho esses carros são? Hoe oud zijn deze bomen in het bos? Quanto velho esses árvores na floresta são? Ou quanto velho são essas árvores na floresta? E com quase todo caso, especialmente em perguntar a idade de alguém, em português a gente usa o verbo ter, mas em holandês sempre zijn. A última palavra interrogativa desse vídeo é, na verdade, uma frasinha interrogativa, ou seja, hoe komt het dat? Que é como é que? E basicamente essa frasinha desempenha a mesma papel como o porquê, ou seja, waarom. Mas a diferença principal que é hoe komt het dat?
Isso quer perguntar uma explicação mais extensa e isso usualmente é usado com situações mais graves ou mais sérias, né? E quando a gente vê a estrutura dessa pergunta, isso é diferente também do que uma pergunta com waarom. Porque com waarom, a única coisa que acontece é que só o primeiro verbo e o sujeito vão trocar os lugares. Por exemplo, waarom kunnen vogels in de lucht vliegen? Porque os pássaros podem voar no ar. O sujeito vogels, ou seja, pássaros, e kunnen, que é podem, eles vão trocar os lugares. Isso é a única coisa. E o ordem de toda outra coisa da frase é o mesmo. Mas com essa frasinha aqui, a gente muda alguma outra coisa. O sujeito fica no lugar, dessa vez a gente não muda o lugar do sujeito. A gente troca os lugares do objeto, o adverbial, na frase com o verbo, em vez de trocar o sujeito e o primeiro verbo. Então, o que acontece é que o sujeito fica no mesmo lugar, mas, basicamente, o objeto adverbial vem depois do sujeito e no fim dessa frase, da pergunta, vem todos os verbos. Um verbo, ou se tiver mais que um verbo, eles são colocados tudo juntos no fim dessa frase. Então, em holandês vai ser assim. Hoe komt het dat vogels in de lucht kunnen vliegen? Como é que os pássaros podem voar no ar? E aqui no português você pode ver que nunca muda entre como é que e porquê. A estrutura é exatamente o mesmo, mas em holandês, isso aqui é a diferença. Em vez do sujeito e o primeiro verbo trocando, agora, como hoe komt het dat, temos o objeto, o adverbial, e o primeiro verbo trocando. Mais um exemplo. Como é que ele quebrou o seu joelho? Hoe komt het dat hij zijn knie heeft gebroken? De novo. Heeft é o primeiro verbo. Temos dois verbos aqui. Hebben, que é ter, e gebroken, que é quebrado. Zijn knie, o seu joelho, é o objeto, porque o que é a coisa que ele quebrou é o seu joelho. Isso é o objeto. Em holandês, isso e isso aqui, o parte azul, vão trocar os lugares. Então, literalmente, dizemos como é que o seu joelho quebrou. Hoe komt het dat dit bedrijf in de schulden zit? Como é que essa companhia fica com dívidas? Nesse caso, só um verbo, mas exatamente a mesma coisa está acontecendo. Aqui temos uma adverbial, porque in é uma preposição, e a gente simplesmente muda os lugares dessas duas partes da frase. Hoe komt het dat je zo ziek bent geworden? Como é que você virou tão doente? E isso foram todas as palavras e frasinhas interrogativas da língua holandesa. Tem uns mais, mas tem aqueles que a gente não cobriu, são bem raros, basicamente nunca usados. Então, todas as palavras interrogativas desse vídeo e o vídeo anterior são todas as palavras interrogativas mais usadas da língua holandesa. Então, eu espero que eu tenha te ajudado bastante. Até a próxima. Tchau.